A gente sabe que você está ansioso para tirar a máscara. Para dar um rolê no beco, para ir na feira, visitar os amigos. Tá na praça, na laje. Que tá com saudade do culto, da missa e do terreiro. Só que a pandemia continua no mundo. Temos quase 300 mil mortos no Brasil. Para que a gente possa sair dessa, a gente vai precisar de geral. E a gente conta com a sua ajuda. A gente sabe que não tem vacina para todo mundo. E é por isso que você precisa se cuidar. Porque vivendo aqui, aprendemos a compartilhar. Todos os dias, o coletivo. É o nós por nós que você conhece. Porque quando a vacina chegar, a gente retoma tudo isso. Usa máscara, morador. Usa máscara, morador. Usa máscara, morador. Olá, para quem está chegando agora, eu sou Ana Cláudia Souza, sou mediadora desse encontro Feminismos e Favela, promovido pelo coletivo Mulheres nas Quebradas, Redes da Maré, Clube F e Blux Livraria, com o apoio da FAPERJ. A gente está indo agora para a segunda mesa do dia, falando sobre feminismo do terreiro ao território. Nessa conversa sobre as lutas das mulheres ligadas aos contextos periféricos e às inovações que essas lutas propõem, para além das noções clássicas de feminismo, a gente tem a participação da Marise Santana, que se apresenta, né, como filha da dona Maria Ernestina Santana, neta de Salur, zeladora de legados africanos do Ileomin Mariodewa, pesquisadora do Oderê, órgão de educação das relações étnicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, professora do PPGDI, Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia. Essa é uma apresentação breve dela, e vou fazer também uma apresentação breve da Tainá de Paula, arquiteta urbanista, ativista das lutas urbanas, vereadora pelo Partido dos Trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro, especialista em patrimônio cultural pela Fundação Oswaldo Cruz, mestre em urbanismo pela UFRJ, e atualmente ela ocupa o cargo de vice-presidente de Relações Institucionais do IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, do Rio de Janeiro, e integra a Comissão de Equidade de Gênero do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. É uma apresentação breve porque o tempo é para elas, né, ocuparem, cada uma delas vai ter 20 minutos para falar sobre o tema dessa mesa, como se dá o empoderamento das mulheres no terreiro e nos territórios periféricos da cidade. A gente começa com a Marise. Marise, bem-vinda, a palavra é sua, 20 minutos para você. Obrigada, Ana Cláudia, muito obrigada. Gente, um bom dia a todos e a todas, né, que estão a nos ouvir, um projeto tão lindo, muito lindo mesmo, o projeto é Mulheres da Quebrada. Eu tenho a felicidade de ser convidada pela segunda vez, Ana Cláudia. Então, fico muito feliz. Quero mandar um abraço muito, muito cheio de axé para Gisele, pedindo licença, viu, Heloísa, falando primeiro em Gisele. Então, eu mando um abraço cheio de axé para você, Gisele, para você, Heloísa, Rose Brasil, para você, para Ana Cláudia, Ana Cláudia, e para todos da equipe organizadora, né, deste evento. Saúdo também a Tainá e dizer assim, da minha felicidade, Tainá, de estar vendo eu da velha geração, vendo estar com você, nova geração, e aprendendo com você, né? Que é o que nós aqui estamos tentando fazer. Embora eu não seja teórica do debate sobre o feminino, né, eu me senti à vontade para aceitar esse convite desse seminário no lugar de mulher negra, mulher zeladora de legados africanos,
filha, um orixá de Oxum e de Iauá, né? Mas também porque esse foi um momento que me proporcionou estar pensando um pouco na minha vida, né? No meu contexto, nas minhas relações, as relações do meu feminino geracional, né? Mãe, avó, enfim. E esse feminino geracional, ele é um feminino geracional que eu posso aqui dizer que ele é biológico e ele é ritual, né? Já que sou filha de terreiro, né? Também me proporcionou, me deixou a pensar sobre a minha trajetória, não é? Como pesquisadora com mulheres, né? Mulheres de axé, mulheres professoras, né? E um outro fato também, que para mim foi muito importante, né, e aceitar esse convite, foi pensar na trajetória religiosa, na minha trajetória religiosa, junto a muitas mulheres, né? Mulheres mães, mulheres filhas, né? Mulheres amigas, né? Então, isso me deixou muito feliz, muito feliz. É importante que a gente diga que historicamente, nós, dentro do terreiro, não temos um debate de luta feminina trazendo a centralidade da figura da mulher no sentido de um debate mais acadêmico. O acadêmico ele está surgindo muito com essa nova geração, digamos assim. Embora, ao longo das nossas vidas, a gente sempre entendeu a necessidade deste debate. E essa necessidade desse debate, ela é uma necessidade que sempre se pautou na educação pelos mitos, não é? Uma educação mítica. E essa educação mítica, ela sempre nos disse que existe, sim, um movimento feminino e que precisamos estar atentos e atentas a esse movimento feminino. Então, esse movimento feminino, ele sempre se pautou nas opressões sexistas. E a essas opressões sexistas, eu costumo chamar que foram profanações sexistas. Profanações por conta de uma cultura ocidental, cristã, patriarcal, não é? Sexista, que sempre divisou qual era o papel da mulher, qual era o papel dos homens, não é? E aí, pensando um pouco sobre essa cultura ocidental, né, que tentou colocar e imprimir a nós, mulheres, né, esse papel, não é, de que eu sou mulher, então eu faço isso, e os homens fariam uma outra coisa. E aí, quando a gente tem uma educação pelo mito, a gente não entende que o mito esteja nos passando, não é? Essa mensagem. O mito não nos passa essa mensagem. Então, eu quero fugir desse debate onde essa relação das questões, não é, do debate feminino passa apenas pela mulher. Ele não é alguma coisa que nos aprisiona para que a gente tenha essa relação unívoca entre feminino e mulher, né? Eu vou me ater às minhas experiências e vivências, e nessas experiências e vivências dentro do terreiro, a gente tem um entendimento de algumas premissas. Uma delas é que cada pessoa, homem ou mulher, nasce naturalmente trazendo um ser arquétipo, masculino e feminino, que vão lhe fornecer equilíbrio, harmonia.
Uma outra premissa é que tanto os homens como mulheres, no espaço do terreiro, são educados para reverenciar a energia feminina, né? É muito difícil falar sobre o feminino, pois não sabemos o que é masculino e feminino. Só e somente se a gente coloca isso dentro de um contexto. E aí eu estou colocando e vejo que nós, dentro do terreiro, sempre colocamos o feminino dentro de um contexto, que é um contexto, como eu já disse, de cultura ocidental, maniqueísta, cristã, sexista, né? Que o trato com o feminino é generificado, né? Existem separações dos papéis entre homens e mulheres, né? E essas culturas ocidentais, cristãs, elas demonizaram os saberes e fazeres que são os nossos dentro do terreiro. Ela profanou esses saberes. Tudo que não seja o cristianismo, né, foi profanado, né? E aí, além de profanar tudo que não é cristianismo, essa cultura cristã, ela definiu papéis. Ela definiu papéis de homens, papéis de mulher, né? E demonizou esses papéis quando esses papéis, eles eram, ou eles são, né, papéis atribuídos às mulheres, né? Então, a isso nós chamamos, é o que eu estou chamando aqui, de profanações sexistas, né? Que elas podem ser observadas quando nós voltamos para analisar, né, esses olhares da sociedade para as mulheres zeladoras de legados africanos, né, para os conteúdos dos mitos africanos, para as mulheres de terreiro que recebem o seu ori, energia masculina, né? As chamadas mulheres cabeça de oboró, ou que recebem, né, as energias, os homens que recebem energias femininas, ou seja, homens que têm cabeças de abades, né? Pois bem, quando pensamos nessas mulheres zeladoras de legados africanos, nossos estudos, não é, pesquisando mulheres de terreiro, vão dizer que essas mulheres, elas, na verdade, sofrem, não é, essa profanação sexista, sendo chamadas, por exemplo, aqui na nossa região do Recôncavo da Bahia, onde eu estou situada, elas são chamadas de mulheres de mães de chiqueiros. Mães de chiqueiros, não é? Veja que, ao chamar mãe de chiqueiro, está aí colocado a ideia da mulher que é pecadora, não é? A ideia do terreiro não limpo e que é administrado, liderado por mulheres pecadoras, não é? Outro estigma também é o estigma de mulher, veja só, mulher que é o diabo em forma de gente. É um outro estigma. Mulher que tem arte com o diabo, né? Então, essas profanações são reafirmadas por saberes do mundo cristão que demonizam essas mulheres, por zelar pelas tradições africanas, mas também por serem mulheres, como nos diz Castro, são mulheres que sofreram estigmas e são imaginadas como criaturas de forças contrárias ao ideal de bem e virtude do mundo cristão. Pela tradição matrifocal, que está colocado na linhagem de muitos terreiros,
As mulheres zeladoras de legados africanos secularmente resistiram às perseguições policiais, às perseguições cristianizadas que buscaram desafricanizar as religiões de matrizes africanas. Poderíamos dizer que, para uma sociedade sexista como a brasileira, tais responsabilidades não deveriam ser atribuídas à mulher. Assim como não deveria ser atribuída à mulher o papel de guardiã dos segredos, dos búzios, das ervas, dos ancestrais, tal como acontece nos espaços dos terreiros liderados por mulheres. Todavia, o aprendizado dos legados africanos apresentou na diáspora formas diferenciadas das mulheres de terreiro resistirem à dominação sexista. Feminino e a feminilidade, no espaço do terreiro, advém de práticas negras referenciadas por ensinamentos, aprendizagens baseadas nos mitos africanos. Então, aqui vale perguntar quais temas estão nos mitos que reverberam nas práticas de educar para o feminino no terreiro. E aí nós vamos encontrar os mitos eivados, não é, de saberes sobre a defesa de direitos iguais para homens e mulheres, a não existência das diferenças de papéis para mulheres e homens, a educação de filhas e filhos a cargo de homens e de mulheres. Portanto, a maternidade, ela não é assumida apenas por mulheres, mas assumida por homens e mulheres. Não é? Uma outra coisa que está nos mitos são as iabás que não precisam pedir permissão para tomar os corpos de seus filhos homens. Os homens não podem dizer que eles não querem ser tomados pelas iabás, eles não querem ser tomados pelas energias femininas dentro do terreiro. Se eles têm e eles carregam no ori deles iabás, ele não pode dizer, eu fico envergonhado se eu for aqui um pouco mais feminino, não é? Então, as iabás não pedem permissão, não é? Uma outra coisa que está nos mitos é que, mesmo sendo o corpo, não é? Esse corpo, esse território, não é? Morada de inquices, de vodões, de orixás, não existe incompatibilidade com a sexualidade nem com o sexo. Não, porque sexualidade e sexo fazem parte da vida desses indivíduos que têm seus corpos tomados pelos inquices, pelos vodões, pelos orixás. Não é? Então, os mitos, eles não apresentam conteúdos sexistas, racistas, homofóbicos, lesbofóbicos, nem qualquer outro tipo de discriminação. Também os mitos não carregam saberes que atribuem papéis definidos para mulheres ou para homens, assim como não coloca os corpos disponíveis a serem protagonistas de papéis masculino ou feminino. Então, veja só, os mitos, não é? Eles trazem exatamente uma imagem que é uma imagem que articula, que é o que o povo chama de duplo, não é? Dupla imagem, feminina e masculina, não é? Simultaneamente, não é? E aí nós vamos ter, por exemplo, no mito de Iemanjá Ogunté. No mito de Iemanjá Ogunté, você vai ter ela que conduz em uma mão um abebé
e na outra mão uma espada. O ABB tem uma simbologia relacionada ao feminino. E a espada tem uma simbologia relacionada ao masculino. E ela carrega esses dois paramentos. Então, a gente pode dizer que Ogunté é mãe, pai, e é pai, mãe. Agô, minha velha, agô. Sua licença para estar falando aqui. O mito de Oxum, Opará, também, agô, minha mãe, também traz em uma mão uma espada e na outra mão um ABB. Então, do mesmo jeito, traz uma dupla imagem, né? Uma feminina e outra masculina. No mito de Oxumaré, a alternância de períodos sucessivos entre o masculino e o feminino, não é? Então, assim, se tivéssemos tempo, nós traríamos outros, né? Mas eu acho que na nossa conversa, quem sabe a gente pode estar aí falando um pouco mais sobre isso, não é? Mas é importante que a gente pense o seguinte: o feminino nos terreiros buscou sempre se lançar como uma raiz que solapa, que racha as superfícies de concreto das racionalizações da cultura ocidental, cristã, sexista. As histórias míticas nos proporcionam imagens do feminino e percepções não generificadas. Existem características enunciadas em um mito que pode ter arquétipo masculino ou feminino, que nos leva a entender que uma determinada característica não é específica de gênero. Tais percepções nos faculta lidar com tranquilidade, com mulheres cabeça, ori, oboró, e homens cabeça, ori, de Iabá. Então, nós temos tranquilidade para lidar, porque temos os mitos que nos ensinam como lidar com um e com o outro, porque, na verdade, os mitos que nos ensinam que a junção do masculino e do feminino é o feminino criador. Espero que minha conversa tenha sido uma conversa entendível, né? E que possamos aí ter alguns minutos mais para dar continuidade. Sensacional. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Não só entendível, como instigante, inspiradora. Tainá, agora a palavra é sua. 20 minutos para você. Maravilha, obrigada demais, Ana Cláudia, obrigada a esse evento potente. Licença às mais velhas, a essa mais velha potente que me antecedeu, Marise, quantas aulas, quantas dimensões de aula que vão reverberar durante muito tempo aqui, viu? Obrigada, gratidão profunda. A mim me cabe, imagina. A mim me cabe, talvez, construir uma narrativa aqui na mesa que nos coloque no que estamos vivendo agora, muito no contexto de um feminismo contemporâneo de guerrilha. Eu sempre me reivindico muito como uma feminista da ponta, da base, entendendo a minha responsabilidade de liderar processos de organização nesse contexto recente do feminismo brasileiro. Quero fazer uma janela, explicando talvez para quem não tenha participado de forma mais constante do que as mulheres brasileiras vêm fazendo, num contexto, claro, articulada com o movimento feminista latino-americano e movimento feminista internacional, que é de discutir, obviamente, avanço para as mulheres e a construção da vanguarda nos processos históricos da sociedade. É importante a gente reforçar isso, porque no último cenário de construção de impeachment, de acirramento do capitalismo marcado por misoginia e por racismo, quero me desdobrar um pouco sobre isso.
Obviamente, a ascensão do bolsonarismo ele é a consolidação de um projeto de retirada de direitos, de mudança muito forte de um capitalismo que é notoriamente anti-mulheres, anti-povo, anti-pobres, anti-negro, anti-negra, e que vem com marcadores muito claros na sua construção, tanto na política socioeconômica quanto na política que eu digo, que eu chamo e venho costurando como de guerra cultural. O debate que as mulheres não podem estar nos espaços de poder, o debate que as mulheres não devem, algumas merecem, não devem sequer ser estupradas, o debate que as mulheres devem ficar na escola e não nas universidades, tocada pelo Bispo Macedo, a narrativa anti-mulheres, anti-movimento feminista, anti-pauta feminista dos últimos anos, obviamente, é um retorno ao processo de construção de vanguarda que as mulheres vêm construindo e a ascensão de costura de direitos, do debate de direitos fundamentais das mulheres nos últimos anos. E o que as mulheres vêm construindo? Eu sou uma mulher não tão jovem, mas meio jovem, e acompanhei de uma forma muito próxima a última década do movimento de mulheres, que casou justamente com a construção de uma onda. Não gosto muito de falar de onda, porque as mulheres são meio um maremoto constante, mas o fato é que as mulheres na última década pontuaram movimentos muito constantes e muito contundentes de tanto de derrubada de regimes quanto de derrubada de processos conservadores e de interrupção de direitos das mulheres. Aí eu quero falar aqui que a marcha das mulheres negras, a marcha das mulheres indígenas, passando pela PEC 181, passando pelo Ele Não, construindo uma discussão, que eu sempre gosto de falar que o primeiro Fora Bolsonaro e Mourão foi organizado e ecoado pelas organizações de mulheres, pelas instituições que falam dos direitos das mulheres. Então, os nossos direitos viraram, na minha opinião, ao redor do tempo, a construção de um outro processo civilizatório, de um outro marcador de Brasil, que é antissistema que está estabelecido, é antibolsonarista, é anticapitalista, e nessa última quadra, o ser feminista é o possível de estar dissociado de o ser automaticamente um corpo que pede respostas ao processo político que vem acontecendo nos últimos anos, na última quadra da história. Nesse cenário, né, da nossa responsabilidade enquanto entidades da vanguarda, somos também, principalmente algumas lideranças, principalmente aquelas que conseguem vocalizar com outros setores sociais, aí eu vou reivindicar esse meu lugar, de ter objetivamente a clareza de como é que a gente faz para comunicar, puxar, organizar e inserir mulheres que estão para além das universidades, para além do campo teórico, no debate feminista, antibolsonarista. Nesse sentido, na construção, a gente entender que as mulheres estão nesse lugar de vanguarda, que cabe a nós. Cabe mulheres que não estão necessariamente construindo e costurando o feminismo teórico de formulação, mas que, na verdade, estão construindo o que eu reivindico muito, que é o feminismo de guerrilha. Aquele que é o feminismo das mulheres ribeirinhas, o feminismo do cotidiano, o feminismo da resistência das mulheres faveladas, o feminismo das periferias e daquelas mulheres que dialogam diretamente com homens e mulheres que ainda não estão dispostos a construir um outro marco civilizatório, uma outra identidade social que insere mulheres em contextos diversos. Nesse sentido, me estabelecendo como uma feminista de guerrilha, quais são os caminhos possíveis? E aí quero falar que a interseccionalidade, o entendimento das diversas chaves de discussão entre racismo, entre classe, entre gênero, entre o debate da diversidade e orientação sexual, outras relações que permeiam a construção dos nossos feminismos são necessários e urgentes na construção de qualquer projeto de sociedade e de país. Nesse sentido, eu peguei que lado da história para tocar, né?
Hoje, para além de estar parlamentar, o desafio é muito a construção de agenda. Como é que a gente reflete e dá consequência a um feminismo que está diretamente ligado à realidade das mulheres, ao cotidiano das mulheres, num contexto de um Brasil pandêmico, num contexto de um Brasil bolsonarista, marcado pela ausência de Estado nas questões urgentes dessas mulheres e marcado pelo distanciamento cada vez maior de setores da sociedade a essa realidade. Olha, um dado concreto que a gente tem é que do início da pandemia até hoje, nós reduzimos as doações dos grandes empresários e dos grandes setores de renda social a quase 70%. O fato é que no Brasil de hoje, a cada negro vacinado, nós temos 2 pessoas brancas vacinadas. O que reflete uma discussão que é a desigualdade econômica e social, o distanciamento de projeto de sociedade está cada vez mais distante. E isso se dá nesse ponto de vista concreto que a gente está falando aqui, a volta da fome, a impossibilidade nesse 2021 nós vacinarmos a nossa periferia preta, a nossa favela preta, e o fato concreto de que essa favela e essa periferia está cada vez mais distante de conseguir organizar e assumir protagonismos nesta nova discussão. À luz da fome, a incapacidade de se organizar e, obviamente, reivindicar uma outra agenda é iminente. Nesse outro sentido, eu avalio também que as formas de extermínio, de execução, de uma forma muito bem orquestrada pela misoginia e pelo racismo brasileiro, apagam os nossos potenciais de sobrevivência. Marise nos toca aqui com sua fala anterior, de uma forma muito potente, tocando a ancestralidade como linha central da condição de seu raciocínio, mas o fato é que o nosso povo, as nossas mulheres, principalmente as que são majoritariamente pretas e mestiças, tiveram os seus saberes femininos apagados ao longo dos últimos anos, ao longo do último século, principalmente a partir do pós-escravismo. O processo de urbanização, de precarização, de controle cada vez mais assintoso e acirrado das mulheres nas favelas, nas quebradas, Brasil afora, fez com que nós nos afastássemos e esquecêssemos, em grande medida, nossos caminhos de reconstrução, de alinhamento espiritual, de alinhamento territorial, de saberes importantíssimos. E aí eu vou falar de uma memória familiar que ilustra muito o que eu estou dizendo. Eu sou uma mulher de uma favela chamada Loteamento, aqui da cidade do Rio de Janeiro, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. E a minha avó, ela nunca se reivindicou uma mulher de axé, sempre se reivindicou uma mulher de fé. E essa mulher de fé tinha hábito, me curar, estava boldo quando eu estava angustiada por algum assunto familiar ou um assunto de trabalho, me dava banho de ervas, conseguia me alimentar, cuidar das minhas ânsias, das minhas azias, com uma horta familiar, coisa que hoje, à luz da pandemia, à luz da fome, à luz da péssima saúde mental que temos, este saber faz falta. Então, num duplo sentido de reconstrução do nosso pacto civilizatório, da recomposição do que nós somos enquanto sujeitas femininas, nós temos hoje 2 caminhos importantes a seguir. Um é como a gente reconstrói o pacto econômico, o pacto social radical que arranque a vontade, a sanha da subalternidade das mulheres. Isso é um debate urgente que precisa ser feito. Quando nós vamos abrir mão das empregadas domésticas sem direitos no Brasil? Vejam bem,
O Brasil é o país que mais tem empregadas pretas sem direitos trabalhistas no mundo. No outro lugar, é importante a gente pensar que depois que o bolsonarismo passar, temos 2 caminhos a seguir. Um é o caminho do novo pacto civilizatório, do novo pacto econômico, que garanta a nossa sobrevida e que garanta a nossa reinserção enquanto sujeitos políticos e sociais do Brasil, fazendo esse recorte muito grande, porque eu entendo que, inclusive, o Brasil chegou num momento tão agudo que nós não estamos no mesmo pé de igualdade do que a negritude colombiana, por exemplo, do que as nossas mulheres de outras cidades e países da América Latina. Nós estamos aqui voltando num processo de recolonização tal que nós estamos neo-escravas políticas desse processo de subalternidade, de precarização, de retirada de direito. E numa outra chave, que é uma chave talvez mais subjetiva, mas não menos importante, a recuperação da nossa memória e do nosso saber feminino é muito urgente. Eu tenho a impressão de que a construção de um patrimônio ancestral, religioso é fundamental, a reconstrução dos nossos territórios, arrancando o racismo ambiental, garantindo água, garantindo moradia, garantindo mobilidade, nunca foram debates tão urgentes para uma construção de dignidade, que é uma dignidade que movimenta o nosso ori, que arranca o nosso sofrimento, a maafa, né, que vários teóricos dizem, que é o sofrimento ancestral que a diáspora nos trouxe. As mulheres precisam ser libertadas de fato, nesse entendimento de que os seus saberes comuns, os seus saberes de resgate da sua identidade física, da sua identidade corpórea e da sua identidade mental precisam retornar a este corpo. Coisa que, obviamente, o capitalismo racista fez questão de apagar. As mulheres negras têm muita dificuldade de se entenderem sujeitas do processo, protagonistas do processo, e, por vezes, se colocam subalternizadas em lares violentos, em igrejas neopentecostais opressoras, muito orquestradas por dinâmicas locais de opressão e de subalternidade. E aí, isso se coloca em dados muito claros da dificuldade que as mulheres negras têm de conseguir sair dos lares violentos, da dificuldade que mulheres negras têm de não estarem majoritariamente nos dados de violência obstétrica quando vão parir, na dificuldade que mulheres negras têm de terem renda própria e não estarem no trabalho informal, precário, como a base da pirâmide deste país. Então, encerro aqui minha fala, peço desculpas pelas conexões todas, mas o fato é que o caminho da sobrevivência e da perpetuação de uma nova construção da identidade feminina das mulheres de periferia e de favela estão diretamente ligadas a 2 fatores. Um muito concreto, que é a disputa socioeconômica de um outro modelo que não seja o racista e que não seja pautada pelo racismo, e um outro que é como resgatamos a memória, a identidade, a ancestralidade deste corpo preto enquanto uma identidade, uma sujeita política importante de ser resgatada. Até para quem é de até, axé para quem é de axé. Sensacional, Tainá, muito bom, muito bom. Eu tenho aqui 2 perguntas, uma para Marise e uma para Tainá. Eu vou começar pela pergunta para Marise. Marise, a pessoa pede o seguinte, eu não consegui o nome da pessoa, mas eu pede o seguinte, pediu para você falar um pouco mais, como, e se eu estiver falando errado o nome do programa, você, por favor, me corrige. Como o Oderé, não sei como eu falo, como é que pronuncia esse no final,
se vem investindo em outra pedagogia, questionando imposições binárias do conhecimento cristão ocidental, temas de teses e projetos. Ela pede para você falar um pouco mais sobre esse programa. E depois eu faço a pergunta para a Tainá, tá bom, Marise? Questionando imposições binárias do conhecimento cristão ocidental. Esses são temas, né, das teses e projetos. Ela gostaria que você falasse um pouco mais sobre o programa. Certo. Okay. E termina também com uma viva sempre a professora Marise. O Oderê, né? Oderê, obrigada. O Oderê, ele parte exatamente dessa ideia de 2 mitos, né? Odé e Erê. Odé é o grande caçador das culturas africanas e Erê os meninos. Então, quando nós criamos o órgão, pensamos que era necessário pensar em algo onde só iria para aquele espaço quem quisesse caçar conhecimento. E a gente entendeu que criança que gosta de caçar conhecimento, adulto não gosta mais, né? Adulto acha que já está pronto. Então, a ideia do Oderê é exatamente por conta disso, né? O Oderê, de fato, é um órgão que tem investido, sim, em uma pedagogia que é uma pedagogia descolonizadora, né? Então, essa pedagogia descolonizadora que pensa, não é, as questões voltadas para o espaço do terreiro como espaço que pode nos ensinar, né, como lidar com a questão de identidade, não é? Especialmente a nossa identidade negra, não é? Como lidar com a questão de uma pedagogia da ancestralidade, não é? Essa pedagogia da ancestralidade. Então, o Oderê tem lidado exatamente pensando essas questões. E aí o Oderê, ele traz alguns projetos que são projetos importantes para a gente pensar isso. Por exemplo, tem um dos projetos lá, que é o projeto das crianças, onde a gente busca, na verdade, a partir de 5 eixos, né, pensar essa pedagogia, que é uma pedagogia mais descolonial, né, que é o eixo de pensar, por exemplo, a autossustentabilidade, não é, dos povos de matrizes africanas, né, pensar as línguas, né, africanas, e para isso a gente sempre entra um pouco dentro do terreiro para pensar isso, porque seria um espaço que nós temos em nossa sociedade para estar pensando, não é? Como as línguas africanas, elas são importantes para a gente compreender o nosso processo de identidade. Uma das coisas que eu vejo, tem outros eixos, mas um dos eixos que eu vejo assim extremamente necessário lá no Projeto Erê é o eixo da identidade, né? O eixo da identidade. Por quê? Nesse eixo da identidade, nós trabalhamos exatamente questões que Tainá, ela colocou aí, é claro que não com essa potência, Tainá, porque é muita potência que você traz aí, não é? Mas algumas questões que são relacionadas à forma como essas mulheres, né, que na Bahia nós não chamamos muito de favela, não. A gente não fala muito em favela, a gente fala em bairros periféricos, né? Em periferia. Então, a forma como essas mulheres de bairros periféricos, elas lidam, né, com o seu cotidiano, né? Porque é um cotidiano, sim, de muito trabalho, onde os filhos ficam em casa, né? Filhos e filhas ficam em casa enquanto elas vão cuidar dos filhos e das filhas de outras, de suas patroas, não é? Elas não têm tempo de cuidar dos seus, mas cuidam dos outros, não é? É um espaço onde meninas muito cedo, não é? Elas são violentadas sexualmente,
não é? Elas são, na verdade, violentadas até por pessoas da própria família, não é? Então, o Projeto Herê, ele tem o cuidado de lidar exatamente com a questão de identidade, buscando pensar um pouco sobre o que é essa identidade de mulher, né? E essa identidade de mulher está como dentro dos mitos, que é um dos nossos potenciais muito forte, é lidar com os mitos, não é? E aí a gente busca essa educação pelos mitos, né? Então, eu acho que, não sei se responde, né, ao que foi colocado. Eu acho que sim. E a pergunta é da Mary Garcia Castro, que também fez uma outra pergunta para a Tainá, que eu vou fazer agora. Tainá, ela é uma pergunta um pouco mais extensa, acho que eu vou conseguir pegar aqui o sentido dela. A Mary pergunta, não está claro o antagonismo entre o chamado feminismo de guerrilha e o que você denomina de teórico. Você pode ser mais explícita ou não precisa de debate contextual e teórico o feminismo de guerrilha? E aí ela complementa, né? A meu juízo, da Mary, a fala da Marise não faz tal separação entre teoria e prática de resistência e luta. Se questiona que teoria é hegemônica. Claro. Ana e Marise, o fato é que as mulheres, eu falo muito de um lugar de uma mulher que se reivindica feminista, né? E que passou minimamente, assim como Marise, por um letramento teórico do que é o feminismo. Quais feminismos, como o feminismo se organizou ao longo da história, o feminismo organizado. E aí, como eu gosto muito de falar dos feminismos, e sempre falo desse feminismo de guerrilha, que são o feminismo das mulheres que sequer se reivindicam feministas, e na verdade é o feminismo que eu tenho mais exercitado, né? Esse que está no cotidiano da roda de mulheres evangélicas, no cotidiano das mulheres vítimas de violência de favela. Essas mulheres que se organizam ao redor de pautas e ao redor de suas vivências não estão discutindo seu feminismo, do ponto de vista stricto sensu, mas do lato sensu, né? Entendendo que as suas vivências, os seus saberes, a necessidade de manter seus terreiros é mais importante do que a denominação teórica do que é o feminismo, do que o setor do feminismo vem se debruçando, né? E aí falando muito das grandes teóricas que a gente tem, inclusive uma está aqui escondidinha no chat, a dona Heloísa Buarque de Holanda. Eu não vejo uma dicotomia ou uma dificuldade de se interrelacionar esses dois setores. Mas, como eu transito pelos dois setores, eu vejo isso de uma forma muito contundente. No meu terreiro, não existem mulheres que se reivindicam feministas de axé. Elas se organizam muito a partir das suas feminilidades e do que é ser mulher no contexto social em que vivem. E isso é uma dimensão muito clara, né, do que eu vejo entre os coletivos de mulheres que estão reivindicando processos importantíssimos e fundamentais para nós desse feminismo de guerrilha, mas que estão no campo da política pública, que estão buscando referências teóricas, que leram toda a produção de Angela Davis e Heloísa Buarque de Holanda. São mulheres que percorrem o letramento outro. Obviamente, não existe uma sobreposição entre os dois saberes, eu acho que esses saberes podem andar conjuntamente, e o que eu defendo, e que o feminismo negro defende, é que esta inter-relação, essa interseccionalidade seja muito constante. Não raro, feministas do campo teórico negligenciam o debate dos recortes de classe e de raça, que é uma reivindicação grande do feminismo negro. Não raro, mulheres que não são de axé subestimam a potência da ancestralidade do que é o saber de terreiro. Ao passo que é muito importante que as mulheres que estão
nos territórios precários, nos territórios de violência, convivendo com o racismo ambiental, convivendo com as múltiplas violências nos seus cotidianos, sejam empoderadas do letramento das políticas públicas, do acesso à informação, do que buscar, do como fazer, como se articular e organizar melhor. Eu não vejo dicotomia, eu vejo distanciamento entre setores de mulheres. Ok, ótimo. A gente tem tempo para mais uma pergunta, e ela chegou aqui pela Adriana Madeira Coutinho. Ela pergunta, Marise, você sente alguma resistência da comunidade que não é do terreiro, um pouco como a Tainá pontuou agora, né? Você sente alguma resistência da comunidade que não é do terreiro em respeitar o terreiro como um local comunitário e acolhedor, mas com esse traço religioso? Ok. Sim, óbvio. Na verdade, quando a gente tem aí, né, uma preocupação que não é uma preocupação, digamos assim, academicista, não é, desse debate feminino, mas a preocupação existe, não é? E ela existe com muita força, porque se nós pensarmos lá atrás, nossas mais velhas, como Mãe Aninha e outras, elas sempre sim lutaram, sim. Agora, a forma de luta dentro do terreiro é que é diferente. Que isso que nós precisamos estar entendendo, não é? E aí a gente precisa entender que cada academia, a gente tem esses teóricos todos para a gente ler. Mas lá dentro a gente tem uma cultura que é uma cultura de oralidade. E essa cultura de oralidade, ela não pode se perder. A gente precisa ter essa preocupação. Eu, enquanto acadêmica e líder de terreiro, eu chamo, sim, os meus filhos e filhas para que a gente fique muito atenta a isso, porque senão a gente perde exatamente o elo muito importante, que é o elo da ancestralidade, que está lá e que traz elementos de oralidade para o processo educativo, Pronto. Aí, quando nós vamos entender, não é? Por que essa luta, ela se fez, mesmo quando não tínhamos dentro dos terreiros as acadêmicas. Porque essa luta pelo feminino, especialmente a mulher fez quando não tinha as acadêmicas, porque desde sempre elas foram, na verdade, profanadas. As mulheres de terreiro foram sempre profanadas. O próprio terreiro sempre foi profanado, não é? Então, essa profanação, essa demonização causou uma série de fronteiras. Tem aí alguns elementos de fronteiras que, se a gente tivesse tempo, a gente ia trazer aqui, que são elementos de fronteiras importantes para a gente pensar por que há uma necessidade de hoje não fazer esse enfrentamento de forma tão ferrenho, de forma tão, eu digo que às vezes até um pouco perverso, com alguém que foi educado para discriminar o terreiro. Olha que fala, é uma fala que eu não estou aqui, gente, dizendo que a gente não tenha que fazer o enfrentamento. Eu estou falando que a gente precisa ter cuidado de como fazer esse enfrentamento. Porque se não tivermos cuidado de como fazer o enfrentamento, ao invés da gente conseguir fazer com que as pessoas olhem para esse território do terreiro com outros olhos, a gente vai fazer essas pessoas fugirem antes. Fugirem e não se interessarem, né, por querer entender o que é de fato esse espaço de legados africanos, né? Então, eu acho que essa preocupação a gente vem tendo dentro do Oderê, a gente vem buscando ter. Eu, enquanto líder de terreiro, também tenho buscado ter essa preocupação, não é? Imagine o que é eu estar como eu estou em um terreiro onde eu sou, na verdade, pessoa
praticamente nascida, porque meus pais, que eram do espaço, não é? Meus avós, que eram do espaço. E eu tenho pessoas que me amam, que gostam muito de mim, mas elas não querem entrar no terreiro. E aí a gente percebe o quê? A gente percebe que nosso trabalho, especialmente o nosso de mulheres de terreiro, é um trabalho de educação das pessoas. E dentro desse processo de educar, nós buscamos, né, elementos que são importantes para essa educação. Por exemplo, não pensamos que convidar essa comunidade para as festas de terreiro é importante. Nós não entendemos dessa forma, mas entendemos que desenvolver projetos dentro do espaço da comunidade é, de fato, muito importante. Porque assim nós teremos uma outra forma de pensar acerca do que é, de fato, o terreiro, né? Então, eu vejo que a gente tem aí uma urgência, não é? Uma urgência em repensar o que é que nós precisamos fazer para diminuir, né, essa demonização que existe com o terreiro. E esse processo de fazer esse trabalho não é um processo fácil e não é um processo que pode ser feito de qualquer forma. Ele não assume as mesmas feições das nossas lutas fora do terreiro. Não assume. E precisamos entender isso. Muito bom. Gente, eu tenho uma notícia triste. Chegamos no fim do nosso tempo. Mas, assim, eu acho que a gente merece, né, pelo menos um minutinho para cada uma de vocês, para fechar essa mesa tão bonita desses territórios tão potentes, né? O terreiro, a periferia, o terreiro, o território, né? Então, eu queria que, assim, que vocês tivessem agora um minutinho, começando pela Tainá, pela mais nova, para a gente encerrar aqui essa mesa e agradecer muito a vocês pela participação. Eu que agradeço pela potência, pela oportunidade e generosidade de me convocarem para ouvir um debate que, na verdade, se faz urgente no país de hoje. Como é que a gente emancipa mulheres, como é que a gente constrói, a partir dos saberes locais, a partir dos saberes ancestrais das mulheres, um outro projeto de Brasil, um outro projeto de civilidade. Estou muito contente de participar de tudo isso. Obrigada, Ana Cláudia, Marise, pelas aulas. Obrigada, Tainá. Marise, você fecha a nossa mesa. Eu agradeço, Tainá, agradeço sim. Essas falas de quem está nos movimentos são falas muito importantes que vão, de fato, fazer a gente repensar mesmo as questões que são de fundamental importância, né? Agora, agradeço a toda a equipe, né? E digo assim, agradeço a minha ancestralidade, especialmente aqui eu lembro da minha mãe, que se foi a minha primeira Ialorixá, né? E ela, quando eu me doutorei, ela me disse assim, minha filha, aliás, disse para dentro da casa, vamos fazer uma festa, minha filha é uma doutora. Ora, eu fui a primeira doutora do espaço. Então, vamos fazer uma festa. Quando terminou a festa, ela me disse assim, minha filha, não esqueça que daqui a tantos dias, não lembro agora quantos, nós temos o Ossé. E no Ossé, você não é doutora. Então, isso é algo que eu agradeço. Isso é algo que me faz entender que precisamos, sim, desta luta que está para fora da porteira, mas também dessa luta que está para dentro da porteira. Porque se a gente não se fortalece dentro da porteira, a gente não faz a luta que está para fora da porteira. Então, eu agradeço. Muito obrigada.
Muito obrigada, Marisa, obrigada, Tainá, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui, e a gente convida para a próxima mesa que começa já, no link que todo mundo recebeu. Obrigada e vamos juntas. Tchau, gente.